No estudo de hoje nós vamos aprender de uma vez por todas como estudar a Bíblia Sagrada. Então eu convido você para participar dessa série de estudos bíblicos ouvindo a voz de Deus, tá bom? Acompanhe o vídeo de hoje até o final, que eu garanto para você que você vai sair daqui conhecendo e sabendo como estudar a Bíblia da maneira correta. Então, pessoal, olha só, esse aqui é o estudo ouvindo a voz de Deus, tá bom? A partir de agora nós vamos acompanhar esse estudo aqui e o estudo de hoje é a Bíblia Sagrada. Através dela, blasfemos tornaram-se reverentes, ébrios tornaram-se sóbrios, criminosos tornaram-se confiáveis, ladrões tornaram-se honestos e adúlteros tornaram-se puros. O que tornou a Bíblia um livro tão especial? De onde vem seu poder? Que valor tem ela para o homem atual? Coisa interessante é que a palavra Bíblia, ela vem do hebraico, do grego, biblion, que significa livros, conjunto de livros. A palavra Bíblia é sinônimo de escrituras sagradas e de palavra de Deus. Algumas informações relevantes aí sobre a Bíblia Sagrada é que ela contém 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Foi escrita por cerca de 40 autores durante um período de 1.600 anos, desde Moisés até João, que escreveu o último livro, Moisés escreveu os primeiros livros. E alguma tradução, provavelmente a João Ferreira de Almeida, contém aí 1.189 capítulos e 31.102 versículos, tá? É o livro mais vendido do mundo e já foi traduzida para mais de 2.403 línguas diferentes, tá bom? De acordo com 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, toda a escritura é inspirada por Deus. A primeira pergunta do nosso estudo é: como Jesus considerava a Bíblia? E a resposta está lá no livro de João, capítulo 17, verso 17. Eu convido você para abrir a sua Bíblia aí na sua casa para acompanhar, tá bom? João 17, 17 diz assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, para Jesus, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada é a verdade. A segunda pergunta diz assim, qual é a situação de muitos estudantes da Bíblia e o que necessitam para estudá-la? A resposta está lá no livro de Atos, capítulo 8, do verso 26 ao 31. Então acompanhe aí na sua Bíblia, é muito importante que você acompanhe todo o contexto, para você compreender o contexto dessa história, tá? Diz assim, e ele disse, como poderei entender se ninguém não me explicar, não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Então a história aqui conta de um eunuco, estava ali passando por Jerusalém, tinha ido adorar e estava lendo o profeta Isaías quando estava voltando para sua cidade ali. E ele não entendia. Então o Espírito Santo falou para Filipe ir até esse rapaz e explicar para ele. E aí o rapaz fala, olha, eu não consigo entender se ninguém puder me explicar. Então, para estudar a Bíblia, a situação de muitas pessoas hoje é que elas estudam e não entendem. Para entender, alguém precisa ensinar. Antes de nós irmos para a terceira pergunta, esse estudo aqui foi o primeiro estudo da Bíblia que eu fiz por volta de 10 anos atrás, lá no ano de 2009, 2010, mais de 10, uns 14 anos. Foi o estudo bíblico, o primeiro estudo que eu fiz, onde eu aprendi ali com o irmão Carlinhos, com a irmã Vera, a estudar a Bíblia Sagrada. E é isso que eu quero fazer com vocês aqui. Então vamos acompanhar aqui a terceira pergunta. Muito bem, a terceira pergunta diz assim, qual é a maneira correta de estudar a Bíblia para marcar verdadeiro ou falso? Mas antes vamos ler Isaías capítulo 28, verso 10, que vai dizer o seguinte, porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui e um pouco ali, sobre o mesmo assunto. Então, quando você abrir lá, você vai ver, porque é regra sobre regra, preceito sobre preceito, mandamento sobre mandamento, um pouco aqui e um pouco ali, tá bom? É assim que nós estudamos a Bíblia Sagrada. Então, aqui pede para marcarmos verdadeiro ou falso. Quando nós estudamos a Bíblia, a maneira correta é comparar os textos que tratam do mesmo assunto, verdadeiro,
nós precisamos entender que a Bíblia Sagrada, nesses 66 livros, o conjunto que tem, ela não é um conjunto como um dicionário, que fala tudo sobre um tema nessa página, na outra página fala tudo sobre um outro tema. Ela vem contando histórias e através dessas histórias nós entendemos o que ela ensina. Então nós precisamos estudar uma história, outra história que fala sobre o mesmo assunto, para aí compreender o que a Bíblia está ensinando sobre aquele assunto. Buscar outras passagens que explicam o mesmo assunto, e isso. Estudar sem pedir a orientação do Espírito Santo é falso. E nós vamos ver mais para frente que foi o Espírito Santo que inspirou os homens a escreverem. Então, nós não podemos estudar a Bíblia sem pedir a orientação do Espírito Santo, tá bom? Porque é o Espírito Santo que vai conduzir a nossa mente a compreender o que a Bíblia tem a ensinar. Um pouco aqui e um pouco ali sobre o mesmo assunto, verdadeiro também. A quarta pergunta diz assim: que benefício recebe o estudante das Escrituras? Qual é o benefício de nós que estamos aqui estudando a Bíblia? João capítulo 5, verso 39 diz assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então Jesus estava conversando ali com os fariseus, uns mestres da lei, né? E ele disse assim, vocês estudam a Bíblia porque vocês julgam ter na Bíblia a vida eterna. Mas é a Bíblia que testifica, que dá testemunho de mim, de Jesus. Então, qual é o benefício de estudar a Bíblia? Através da Bíblia nós encontramos a vida eterna. A Bíblia testifica de Jesus. Então, através da Bíblia nós conhecemos a Jesus. E através de Jesus nós temos acesso à vida eterna. Jesus é o personagem central da Bíblia. Cada página da Bíblia revela seu amor e seu desejo de nos salvar. Lendo-a, encontramos o caminho da salvação. Que outro benefício prático advém de examinar a Bíblia? João capítulo 16, verso 13 e João 8:32. Qual é o outro benefício prático de estudar a Bíblia? Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. E João 8:32 diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, qual é o benefício prático de examinar a Bíblia? O Espírito Santo, quando nós estudamos a Bíblia, ele nos guia a toda a verdade. Nós não vamos ser enganados. Quantas pessoas têm sido enganados por não conhecer o que a Bíblia ensina? Oséias capítulo 6, verso 10, salvo engano, diz assim, o meu povo perece por falta de conhecimento. E de fato, muitas pessoas têm sido enganadas por pessoas que se aproveitam do ensino e da Bíblia para ganhar dinheiro ou qualquer outra coisa. É por isso que eu e você precisamos estudar a Bíblia Sagrada por nós mesmos, tá? Então o Espírito Santo guia a verdade quando nós estudamos a Bíblia e é a verdade que vai nos libertar. Quando você tem o conhecimento certo, a compreensão certa, você vive uma vida livre. Quem dirigiu os profetas ao escreverem a Bíblia? Essa pergunta é muito interessante. Eu lembro que quando eu estava estudando a Bíblia, muitas pessoas diziam assim, mas a Bíblia foi um livro escrito por homens, igual eu e você. E é verdade, a Bíblia foi escrita por homens. Mas será que esses homens, eles falaram do que eles tinham na mente, o que eles queriam falar? Olha o que diz 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, homens santos escreveram a Bíblia movidos pelo Espírito Santo. A resposta fica assim, homens santos falaram da parte de Deus, guiados pelo Espírito Santo. Então, quando estudamos a Bíblia, o autor principal da Bíblia é o Espírito Santo. E os homens foram instrumentos. Quando a Bíblia fala homens santos, a palavra santo na Bíblia
significa separado. Então, homens separados com esse propósito foram usados pelo Espírito Santo para escrever a palavra de Deus, tá bom? Quanto do texto bíblico é inspirado por Deus? Pede para marcarmos verdadeiro ou falso. Vamos ler Timóteo, capítulo 3, verso 16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então, quanto do texto bíblico é inspirado por Deus? Será que é somente o Antigo Testamento? Falso. A Bíblia fala que toda a Escritura. Será que é só o Novo Testamento? Também é falso. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Segundo o texto, a Bíblia é útil para o ensino, repreensão, correção e para a educação na justiça. Pela leitura da Bíblia, nosso caráter é transformado. Que parte da Bíblia não foi escrita por autores humanos? Então lembra que Deus usou homens para falar, para escrever a sua palavra? Só que existe um trecho, uma parte da Bíblia, que não foram homens que escreveram. Vamos ver onde é que fica? Êxodo capítulo 31, verso 18, diz assim, ó: E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Então, pessoal, a única coisa na Bíblia Sagrada que não foi escrita por seres humanos foram a lei de Deus, os 10 mandamentos. Foi o próprio Deus que escreveu essa lei com o seu dedo em tábuas de pedra e as entregou a Moisés. Está alguém autorizado a alterar a Bíblia? Será que alguém pode chegar no texto bíblico e dizer assim: eu não concordo com isso, isso não faz sentido mais, agora nós vamos escrever a Bíblia de uma outra maneira, ou então vamos atualizar a Bíblia, ou então vamos tirar alguma parte dela? Tem alguém essa autoridade? Olha o que a própria palavra de Deus diz em Malaquias capítulo 3, verso 6. Porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Eu, olha só o que diz Apocalipse capítulo 22, verso 48. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa, das coisas que se acham escritas neste livro. Então, será que alguém tem autoridade para alterar a Bíblia? A resposta é muito clara: não. Ninguém pode alterar o que o texto sagrado está escrito ali. Como são chamados os praticantes dos ensinos bíblicos? João capítulo 13, verso 17 e Tiago capítulo 1, verso 22. Acompanhe com a sua Bíblia aí. Agora que sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Olha só, a Bíblia Sagrada fala que aqueles que estudam a Bíblia e praticam o que ela ensina são bem-aventurados. Tiago 1, 22 diz assim, ó: E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, bem-aventurado se praticar-lhes os ensinos da Bíblia. Essa palavra, bem-aventurado, significa feliz. Feliz aquela pessoa que estuda a Bíblia e coloca em prática o que aprendeu com a palavra de Deus. Muito bem, vamos recapitular o estudo. Para Jesus, a palavra de Deus é a fonte da... Lembra? Para Jesus, o que ele disse? A tua palavra é a verdade. Então, para Jesus, a Bíblia Sagrada é a fonte da verdade. Muitos estudam a Bíblia e não compreendem. A forma correta de estudar a Bíblia é um pouco aqui e um pouco ali, sobre o mesmo assunto. Toda a Escritura é inspirada por quem? Por Deus. Não podemos nem tirar, nem
acrescentar nada às Escrituras. Eu quero fazer um apelo para você, para que você faça o seu compromisso de fé a partir do estudo de hoje. Você aceita toda a Bíblia como regra de fé e prática para a sua vida? Você quer dedicar tempo cada dia para estudar a Bíblia? Você vai fazer tudo o possível para colocar em prática os ensinos da Bíblia Sagrada em sua vida? Se sim, fale com Deus nesse momento para que Ele ajude você nessa caminhada. No próximo estudo, nós vamos falar sobre um assunto muito interessante e eu convido você para participar. Tudo que existe na natureza expressa ordem, beleza, exatidão, adaptação e pressupõe um planejamento inteligente. Poderia tudo isso ter surgido por mero acaso? É o que veremos no próximo estudo. Eu aguardo você.